Joel, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a nossos filhos, e aos vossos filhos aos seus filhos, e aos filhos deste a outra geração. O que ficou da largata comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto comeu a locusta. O que ficou da locusta comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebei vinho por causa do mostro. Porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e lançou por terra os seus sarmentos, se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonharão. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdote. Gemei, ministro do altar. Entrai e passai vestido de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai dia de proibição, congregai os anciães e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo, como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas. Porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel, capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, reclamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se em todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas expressas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como o estrondo de carros sobre o cume dos montes. Irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como o povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tiçadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão, diante dele tremerá a terra.
Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se ennegrecerão, as estrelas retirarão seu esplendor, e o Senhor levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos. E os que mamam, sai o noivo de sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e dele serei farto, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporânea seródia no primeiro mês, e as eiras se encherão de trigos, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais. E o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor clamar. Joel, capítulo 3. Porquanto, eis que naquele dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançarão sorte sobre o meu povo,
E deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todos os termos da Filístia. É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levaste a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas meteste nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu vos moverei do lugar para onde os vendeste, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, e venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor, e congregai-vos-ás, e todos o Senhor fazer descer ali os seus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mostro, e os horteiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sintim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração, e purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque eu, o Senhor, habitará em Sião.